Então, irmãos, como estava mostrando para a gente, hoje nós estamos na segunda mensagem sobre a série Independência e Morte, uma série de mensagens sobre a parábola do filho pródigo. E falando um pouco sobre a parábola do filho pródigo, nós, no último domingo, pensamos sobre a morte que traz o individualismo, morte pelo individualismo. Então, nós vimos os primeiros versículos, nós lemos os primeiros versículos, na verdade, nós lemos toda a parábola do filho pródigo, mas nós nos concentramos nos primeiros 3 versículos, que falam da decisão do filho mais novo de pedir os bens que lhe cabiam da herança do pai. Então, ele junta esses bens e aí nós vamos para os próximos versículos. E o pastor Alex falou um pouco desse individualismo, de buscar a própria felicidade, de seu amigo ser tudo o que importa, né? Então, continuando essa história, a gente não pode deixar de lembrar que a parábola do filho pródigo ela foi proferida de forma específica como uma resposta para os fariseus e para os mestres da lei. Jesus está defendendo o evangelho, defendendo a missão dele, e essa parábola tem 2 clímax que se encontram nas 2 frases que o pai vai proferir, uma para o filho mais novo e a outra para o filho mais velho, quando ele vai falar da alegria do coração dele, do retorno do filho mais novo. Esses são os clímax da parábola. Mas a gente pensa também, caminhando durante ela, várias coisas importantes que nós podemos tirar como realidades espirituais para a nossa vida. Então, nessa noite nós vamos nos focar nos versículos 13 a 16, e nós vamos falar sobre o tema do consumismo. E o que nós podemos aprender e tirar desse texto, tirar dessas verdades bíblicas desse texto, dessa parábola que Jesus nos ensina essa noite. Então eu peço que os irmãos acompanhem, eu vou ler a partir do versículo 11 e vou ler até o 16. Lucas 15, dos versículos 11 a 16. E ela nos diz assim: disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esta é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós essa noite, sobre o que nós vamos meditar. E vamos ter um pequeno vídeo para... Vou pedir para o Mateus passar, que ilustra bem essa realidade e esse caminho do filho pródigo. Cheguei nessa terra, era tudo tão novo. Havia tanta alegria, simpatia no povo. Não se passava um dia sem agito bacana. Era só farra e gandaia a cada fim de semana. Quando eu cheguei nessa terra, fiz afetos e laços. Em cada rosto um sorriso, em cada
festa, um abraço e o meu passado eu diria. Apaguei da lembrança, vivendo assim de euforia, aumentava a distância e assim fui metendo a cara em tudo que era parada. O chefe da brincadeira, o dono da madrugada, sem nenhum medo de nada, eu tinha tanto amigo, nunca olhava pra baixo, a vida era meu amigo. E assim fui metendo a cara em tudo que era parada. O chefe da brincadeira, o dono da madrugada, sem nenhum medo de nada, eu tinha tanto amigo, nunca olhava pra baixo, a vida era meu amigo. Mas o dinheiro da gente é mesmo um saco sem fundo, de um herdeiro abastado. Eu me vi moribundo quando a miséria me veio. Percebi num instante prazer, a grande armadilha dessa terra distante. E assim fui metendo a cara em tudo que era parada. O chefe da brincadeira, o dono da madrugada, sem nenhum medo de nada, eu tinha tanto amigo, nunca olhava pra baixo, a vida era meu umbigo. E assim metendo a cara em tudo que era parada. O chefe da brincadeira, o dono da madrugada, sem nenhum medo de nada, eu tinha tanto amigo, nunca olhava pra baixo, a vida era meu umbigo. É interessante notar nesse vídeo porque ele traz um retrato do que seria um conto moderno, talvez, do filho pródigo, né? Alguém que pega um dinheiro grande, uma grande fortuna, e decide viver de forma irresponsável, gastando tudo que tem. E é isso que a história nos conta. Nos conta primeiro que o filho pródigo não somente toma uma decisão que era incabível para a época, mas que talvez para os nossos dias seja algo comum. Talvez você já tenha escutado a seguinte pergunta, né? Talvez para alguns essa pergunta esteja mais próxima do que para outros. Para mim não está tão longe assim. Eu escutava muito quando eu era criança. O que você quer ser quando crescer? Você já escutou essa pergunta alguma vez na sua vida? Você já fez essa pergunta para alguma criança? Sim. E eu estava perguntando para minha mãe esses dias e eu não vou contar aqui porque para eu não passar vergonha do que eu falava que queria ser quando criança, mas eu acho que hoje, cada vez mais, nós temos um movimento, nós temos algo que o mundo nos diz, que é basicamente o seguinte: você pode ser o que você quiser. Você pode ser, você pode ter o que você quiser. E hoje isso vai tanto ao extremo, que até mesmo o gênero que a criança nasce não é um limite, não é uma restrição para ela. Então, desde cedo nós escutamos essa mensagem. Você pode ser aquilo que você quiser. Não existe limite, não existe restrições. E de certa forma, é isso que nós vemos na nossa história. Esse filho mais novo, ele vai até o pai, ele pede a herança, e a primeira coisa que ele faz é juntar tudo que ele tem e ele vai para longe. Significa, eu não quero mais viver debaixo dos olhos do meu pai, eu não quero mais viver perto dele, não quero mais viver com as restrições que ele tem. Eu vou procurar e eu vou fazer o meu próprio destino. Eu sou responsável, eu posso fazer isso. Talvez naquela época fosse alguma coisa até mais difícil de se escutar, mas hoje isso é muito comum.
Eu posso lembrar da minha adolescência, eu falava isso direto para os meus pais. Poxa, não vejo a hora de morar sozinho. Não vejo a hora de ter as minhas próprias regras. Isso é algo que fala do nosso próprio coração e é a figura exata do que a Bíblia chama de pecado. E se nessa história nós estamos falando do filho mais novo, que faz esse movimento em direção ao pai, ou esse movimento de se afastar do pai, lá no início da Bíblia nós começamos com uma história muito parecida. Nós começamos com a história de Adão e Eva, que estão no jardim, no Éden, e de repente as atitudes deles, a ação de Adão é exatamente essa. Eu não quero mais que o Senhor Deus seja aquele que diz o que eu devo fazer. Então perceba, essa é a figura do pecado. Eu lembro quando íamos evangelizar alguém, essa era sempre o que falávamos. Nós comentávamos, olha, o homem foi feito de forma boa, o homem foi feito numa criação perfeita, ele foi feito para estar com Deus, para gozar de um relacionamento com Ele. E é nisso que o homem encontrava o seu prazer. Mas chegou um momento que o homem disse, não, chega, para mim, eu quero outra coisa. Eu quero ser aquele que vai dizer o que é certo e o que é errado. E nós falamos que o pecado é exatamente isso, essa atitude de rebelião, essa atitude de se separar de Deus. E é exatamente a figura que nós vemos aqui. E talvez se vendo esse vídeo, você pensa, tá bom, Davi, eu nunca fiz isso, eu nunca fui para uma rave, eu nunca pedi a herança do meu pai e gastei tudo. Na verdade, quando meu pai me dava dinheiro para ir no mercado, eu comprava exatamente aquilo que ele queria e devolvia até o troco certinho para ele. Mas isso fala de alguma coisa que é mais profundo do que isso. E talvez se a sua ação não seja exatamente como a do filho pródigo, do filho mais novo, talvez o seu coração possa ser parecido com o dele, que é o desejo de fazer as suas próprias regras, o desejo de ser e ter exatamente aquilo que você acha que deve ter e deve ser. E quando nós caminhamos um pouco mais no texto, nós vamos tirar outra lição muito importante. No versículo 3 ele termina dizendo, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Você já escutou alguma história de alguém que ganhou na Mega Sena? Eu tinha um amigo que falava que o pai dele tinha ganhado 2 vezes, talvez não na Mega Sena, né? Tinha ganhado um bolão, mas um dinheiro considerável, 2 vezes, irmãos. E falou que ele conseguiu gastar tudo. E assim, ele não era pobre, ele não era mendigo, mas ele também não tinha uma boa situação. Mas eu vou falar por que eu estou falando isso. No versículo 14 ele continua, depois de gastar tudo. Você imagina, quanto dinheiro será que ele recebeu? Quanto dinheiro será que ele partiu? Com certeza era algo muito grande. A gente vê que o pai era um dono talvez de uma grande fazenda, mas tinha empregados, tinha outras pessoas que trabalhavam para ele. Mas a questão não é quanto dinheiro que ele tinha. A questão é que não importa quanto dinheiro ele tinha, nunca seria suficiente. Ele podia ganhar mais 2, mais 3 heranças, o dinheiro ia acabar uma hora. Eu gosto de um exemplo de uma figura que um teólogo puritano usava, e ele fala que o pecado é como um fogo no nosso coração. Por exemplo, se eu tacasse fogo nesse púlpito de madeira e eu botasse um pouco mais de madeira, não ia chegar um momento em que o fogo ia falar assim, estou satisfeito, posso acabar, para mim já deu. Não, o fogo não tem limite. Quanto mais você põe combustível nele, mais ele quer. E ele fala que assim é o fogo em nosso coração, assim é o pecado em nosso coração. Nunca há um limite para ele. Quanto mais você alimenta ele, mais ele cresce, mais ele se torna insaciável.
E é por isso que quando a gente vai pensar nessa realidade do consumismo, nessa figura de que o filho pródigo ele tinha uma herança grande, e a gente pode até se assustar, poxa, como é que acabou tão rápido? Essa é sempre uma realidade, nunca é suficiente. Quando nós somos conduzidos pelo pecado dentro de nós, nunca é suficiente o que nós temos. E a ideia do consumismo é exatamente isso. Não chega um momento que nos basta. E às vezes chega até a descambar para compulsões. E hoje nós temos várias compulsões nesse sentido. A gente pode pensar não somente na questão das compras em si, na questão de gastar dinheiro, mas em vários outros tipos. Na questão das substâncias tóxicas, a gente pode pensar também nas compulsões por comida. Tudo isso vem da tentativa de saciar um desejo que não é saciável. Você consegue ver isso? Se o pecado é como fogo que arde em nosso coração e nós estamos alimentando ele, se você pensa, não, eu só preciso comprar mais essa coisinha e aí vai bastar. Não, eu só preciso fazer mais isso, só preciso ir mais nessa festa, eu só preciso comer mais esse chocolate. Na verdade, nunca há um limite. Porque quando nós buscamos nos saciar através das coisas, nós não vai ter um fim, porque esse desejo não vai ser completo. O texto continua nos falando, depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, não importando se tinha uma herança, 2, 3, chega um momento em que isso acaba. Chega um momento em que a alegria que os bens podem proporcionar para nós, que as coisas podem proporcionar, acaba. E então nós somos confrontados pela dura realidade. Realidade até um pouco parecida com o que o pastor pregou hoje de manhã, de que muitas vezes não tem ninguém ao nosso lado. E é exatamente assim que o filho mais novo se encontra, sem ninguém ao seu lado, sem ninguém que se importe com ele. E aí parece que até as necessidades mais básicas e mais próximas dele, de se alimentar, de ter onde estar, tudo isso ele perde. E é somente aí que ele começa, talvez, a ter uma percepção da vida um pouco mais clara. Mas eu acho interessante que essa realidade não... E talvez nós podemos até questionar, será que o filho pródigo, será que essa realidade da vida, né, de que a alegria acaba, de que a nossa alegria está em Deus, será que foi isso mesmo que ele percebeu? Será que foi com esse intuito que ele voltou? Mas acho interessante que o salmista ele nos ajuda a compreender um pouco dessa necessidade, desse anseio que nós temos. Eu vou ler para vocês um salmo, na verdade só um versículo dele, que fala sobre isso, é o Salmo 63, 1. Quando ele nos diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Se nós lemos a epígrafe desse salmo, ele diz assim, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Não sei se você acha isso engraçado, mas eu acho no mínimo curioso que Davi, no meio de um deserto, ele encontre um anseio nele mesmo por Deus. E Davi não fala, Deus, como eu estou morrendo de sede. Talvez hoje de manhã,
que nem foi um dia tão quente no Rio de Janeiro. Você pode se imaginar, sem beber água 2, 3 horas nesse calor. E aí essa é a primeira coisa que você pensa, né? Puxa, Deus, como eu anseio pela tua presença. Não, você fala, Deus, como eu estou com sede, eu preciso ir para casa, beber uma água gelada, preciso saciar essa sede dentro de mim. Mas Davi, ele usa esse exemplo de maneira inspirada, ele fala, minha alma tem sede de ti, o meu ser anseia por ti, e em uma terra seca e exaurida, onde não há água. E essa é uma realidade, irmãos. Não existe água nesse mundo, não existe coisa nesse mundo que possa suprir a nossa necessidade por Deus. Porque se nós fomos criados para estar com Ele, e claro que entendendo tudo aquilo que conversamos hoje de manhã também, né? Quando Deus vê Adão, Ele fala, não é bom que o homem esteja só. E sem dúvida Deus nos deu diversas coisas das quais nós necessitamos. Ar, água, pessoas próximas de nós, afeto, carinho, um trabalho. Tudo isso são coisas saudáveis, boas, das quais nós necessitamos. Mas nada disso pode suprir um anseio que é ter um relacionamento com Deus, que é estar próximo de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Então, uma coisa que vem desde lá do Éden, que é quando Adão e Eva saem da presença de Deus, nós podemos ver isso de maneira clara também na história do filho mais novo. Porque não importa o que eles fizessem, esse desejo, esse anseio, essa necessidade, que não é uma necessidade física, é uma necessidade espiritual, ela não pode ser preenchida por outra coisa. Então não existe comida, não existe água, não existe relacionamento, não existem coisas materiais, dinheiro, celular, roupas, que possam dar conta desse vazio que nós temos. Então, quando Davi está falando isso, está dizendo, Deus, apesar da sede que eu estou sentindo, apesar do calor, de tudo isso que eu posso estar sentindo nesse deserto, eu sei que eu tenho um anseio que é muito maior. E que isso não existe coisa que palpável que possa suprir. Que é um desejo pela tua presença, que é um desejo por estar com o Senhor. Então perceba que quando nós não entendemos isso, e sem dúvida eu creio que existem muitas outras coisas na nossa vida com a qual nós podemos tentar preencher da forma errada. Ou seja, muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso medo, nós vamos descarregar ele de outras formas. E até podem ser essa uma das formas. Nós queremos ter e ter para suprir algo dentro de nós. Mas também creio que isso é uma das coisas que essa história vem nos contar. Que nós estamos afastados de Deus e que não existe coisa nesse mundo que possa dar conta desse vazio que nós temos. A história do filho pródigo continua. Mas quando nós paramos para pensar nessa realidade, de algo que acaba tão fugazmente, de forma tão rápida, nós entendemos que é algo que revela o nosso coração também. Muitas vezes o meu coração também é enganado. E eu encontro nele um desejo que não pode ser preenchido por coisas aqui. Não há entretenimento que possa preenchê-lo. Não há presença e amizade, embora isso sejam coisas sim boas e saudáveis, vindas de Deus. E então, quando estamos lendo essa história, uma coisa que podemos tirar para nós, de forma direta desse texto, está lá em
no Evangelho de João, no capítulo 4, os versículos 13 e 14. Jesus está falando com a mulher samaritana exatamente sobre isso, sobre água, sobre sede. E ele diz algo interessante para nós. Lembra que essa sede que ele está falando não é uma simples sede. Ele está dizendo: quem beber desta água do poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a primeira coisa, o que mata o nosso consumismo, o nosso desejo desenfreado por conseguir e ter coisas, é entender que o nosso real e maior anseio, que precisa ser saciado, ele só pode ser saciado na cruz de Cristo, só pode ser saciado em Jesus. É somente em Cristo, que foi o Filho obediente. Filipenses nos conta que Jesus exatamente é o extremo oposto desses dois irmãos da história que nós estamos pensando. Jesus é o Filho que, em obediência ao Pai, não considerou que aquilo que ele tinha era importante demais, mas ele abriu mão de tudo que ele tinha e veio numa vida de obediência e sofrimento, morrer a morte de cruz, para que então nós fôssemos levados de volta ao Pai, para que então nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E é nessa fé que a nossa sede é saciada. E é nessa fé que esse desejo insaciável e esse fogo insaciável do pecado é apagado em nós. Porque Jesus é aquele que nos dá água viva. E essa água viva é aquilo que supre o nosso anseio. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Então, se na história do filho mais moço, nós estamos vendo que essa atitude de rebeldia, essa atitude de querer buscar o seu próprio prazer, de querer mostrar quem ele é, se nele nós temos a resposta que, olha, o que dá sentido e o que para esse consumismo desenfreado. Então, se você não conhece Jesus, a resposta mais clara é: a cruz de Cristo é aquilo que supre o seu real anseio. A cruz de Cristo é aquilo que dá sentido para a sua vida, para a sua história. Essa é uma aplicação direta que nós temos que tirar dessa história que estamos lendo. Tá, e você pode pensar assim, tudo bem, e se eu sou cristão, e se eu ainda luto com impulsos dentro de mim e com anseios dentro de mim que às vezes parece que não são saciados. E aí, para mim, a resposta para isso também é Jesus, mas é de uma forma um pouco diferente. Para mim, então, se você não conhece a Cristo, a resposta para o seu anseio é ir até a cruz de Cristo e entender que Ele tem a água da vida para saciar o seu desejo. E se você já o conhece, a resposta para você é a gratidão. O que nós precisamos cultivar nessa época é ter um coração grato, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Porque se nós temos Jesus como nosso irmão mais velho e Deus como nosso Pai, o que precisamos é confiar nele, que Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Um pouco depois, na história, na continuação dessa história que fala sobre o amor do Pai, que fala sobre os dois filhos, nós temos um pouco essa ideia. Nós temos isso de forma clara no filho mais velho e no filho mais novo também. Os dois estavam ali, eles tinham tudo o que eles precisavam.
E às vezes quando a gente não consegue ver aquilo que Deus está dando para nós, nesse momento, no agora, nós não focamos tanto naquilo que nós não temos, que o nosso coração fica ansioso. E aí vem esse desejo de que, não, se eu tão somente tiver aquilo, se eu tiver um pouco mais de dinheiro, essa situação vai ser resolvida. Se eu tiver, talvez um carro melhor, talvez um emprego melhor. Não, agora se eu tiver um marido, se eu tiver uma esposa, se eu tiver um outro relacionamento. De novo, sem dúvida, eu creio que muitas das coisas que nós ansiamos são boas, mas muitas das vezes elas perdem o sentido e elas perdem a ordem quando nós simplesmente perdemos de vista aquilo que o Senhor já tem nos dado. Porque esquecemos que tão somente Deus já nos deu a maior de todas as coisas. Ele entregou o seu Filho Jesus por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E agora que reconciliados com Ele, por que não confiar nesse Deus de amor, nesse Pai que está próximo de nós? O que você precisa para ter uma vida feliz? O que você precisa, o que você diz para você que é aquilo que vai te tornar satisfeito? Se você tivesse um desejo agora, como é que você completaria a seguinte frase? Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu tivesse aquilo, então a minha vida estaria boa, estaria completa, estaria satisfeita. Eu arrisco dizer com muita segurança que não é isso que vai te fazer feliz, não é isso que vai te tornar completo, não é isso que vai te tornar satisfeito. Embora não necessariamente isso que você esteja desejando seja algo ruim. Queria que nós tirássemos um momento de oração nesse momento. Sempre quando nós lemos a palavra de Deus, escutamos a sua mensagem, nós oramos para que Ele fale conosco. Então, nada mais natural do que respondermos a Ele. Porque se nós cremos que Ele quer falar conosco, nós oramos nesse sentido, a gente pode ter certeza que Ele está falando. A gente pode ter a certeza de que Ele está falando nos nossos corações nesse momento. Senhor Deus, Tu és soberano sobre toda a terra. Não há outro Deus que se compare ao Senhor. Nós sabemos que quando abrimos a Tua palavra e quando a lemos, nós fazemos isso com temor e tremor, porque sabemos que é a Tua verdade, sabemos que Tu és um Deus vivo, que fala aos nossos corações. E aqui estamos, Deus, com nossos irmãos e irmãs, escutando e pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, Senhor. E o Senhor falou, e o Senhor está falando. Que cada um aqui, Deus, possa ter a certeza de que o nosso coração é saciado tão somente na presença e na salvação de Cristo Jesus. Ainda que existam tantas coisas que nós sim precisamos nesse mundo, tantas coisas materiais, nós podemos ter a certeza que a nossa felicidade e a nossa esperança não está em nenhuma delas. A nossa esperança e a nossa felicidade só encontram firme alicerce, firme solo em Ti, no que o Senhor fez, entregando o Seu Filho Jesus para nós, entregando para morrer naquela cruz. Então, para aqueles que ainda não
não conhecem Cristo de forma pessoal. Para aqueles que o Evangelho ainda não faz sentido, Senhor. Peço que o Senhor, que o Teu Espírito Santo lhes guie a verdade e que a mensagem do Evangelho de que nós, sendo pecadores, merecemos a morte, merecemos a separação eterna do Senhor, mas que em Cristo nós temos o Teu amor, em Cristo nós somos justificados e em Cristo nós podemos, mais uma vez, voltar à casa do Pai. Que essa verdade seja clara nessa noite. Essa é a nossa oração. E para aqueles que são meus irmãos, para os meus irmãos e para as minhas irmãs que têm passado por todo tipo de aflição, têm passado por todo tipo de desejo, de impulso, Senhor. Que a verdade, mais uma vez clara da Tua palavra, seja que o Senhor nos ama, que em Ti nós somos, que em Cristo nós somos, sim, filhos amados do Pai. E como filhos amados, nós temos tudo aquilo de que nós precisamos, porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso, que tem cuidado de nós. Que a gratidão e a certeza de que o nosso anseio é suprido em Ti, seja o que nos acompanhe durante essa semana, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, essa é a nossa oração. Em Cristo Jesus. Amém.